Olá, graça e paz, que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Mais um podcast e hoje eu estou recebendo dois grandes amigos, dois pastores. Pastor Joventino, graça e paz. Graça e paz, meu Tudo amado. bom, meu irmão? Bem, graças a Deus. Que alegria recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Né? Pela primeira vez. Primeira vez, muito obrigado. Que bênção. E aqui do outro lado, nosso companheiro aqui, o pastor Dário. Isso aí. E vocês dois já trabalharam juntos na mesma igreja, não foi? Trabalhando. Foi, né? Fomos presbíteros. Pastor Presbíteros. Juventino foi presbítero comigo, na segunda igreja comigo e depois ele foi pastor. Como pastor, como presbítero também, né? Foi um colega como presbítero, depois eu como pastor e ele como presbítero. Olha só. Depois ele foi ordenado também. Né? Deus tem propósito na vida de cada servo, né? Tem. Qual que é o tema hoje, pastor Dário? As marcas de Jesus, Efésios 6,17. Pode ler pra gente, então. Então diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas de Jesus. Essa é a responsabilidade do cristão, né, pastor? Ter as marcas de Jesus. Ao princípio eu me preocupei um pouco, né, quais seriam essas marcas, e depois no decorrer da mensagem a gente vai mencionar quais são essas marcas, né, que ele certamente está se referindo, porque ali havia um contraste na discussão quanto ao problema da circuncisão. Ele estava sendo contestado por causa da circuncisão, e aí ele diz que a circuncisão ou incircuncisão é coisa alguma, né, perto da fé em Cristo, né, dizer dele. E daí que ele menciona isso, esse versículo aí, né, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Pastor Joventino, para você, o que é ser cristão? Ser cristão é ser diferente. É ser sal, é ser luz. É fazer a diferença na sociedade e ser luz nesse mundo tenebroso. Andar na contramão do mundo. Andar na contramão do mundo. Pastor Dário. Certamente está correta a afirmação, né? E nós, esses dias mesmo, quarta-feira, tivemos um estudo mais ou menos baseado nisso, né? Que o verdadeiro cristão, como o verdadeiro cristão tem que ser, né? Porque existe cristãos nominais e cristãos técnicos, e o verdadeiro cristão que é um filho de Deus, um servo de Deus que vive para servir a Deus. E na igreja há vários tipos de pessoas, não sei se vocês concordam comigo, até incrédulos dentro da igreja. Tem pessoas, como o pastor Dário falou, cristãos nominais apenas, só nome, mas não são verdadeiramente cristãos. Sim. Pelas atitudes. É isso mesmo? Sem dúvida. É verdade. Então, há muitas vezes alguns que são irmãos da igreja e que estão na igreja, mas não é dedicado à obra, não é dedicado ao amor ao próximo, ao amor a Deus, né? Ele está ali mais por comodismo, às vezes, ou por companheirismo. Para agradar alguém. Para agradar alguém, ou para dizer que ele também faz parte daquela denominação, daquela igreja, né? Mas na vida mesmo, correta, no dia a dia, não comprova que é um verdadeiro cristão, uma pessoa dedicada ao Senhor. Apenas os rituais, ir ao culto na quarta-feira, no domingo, isso é o suficiente? Do meu ponto de vista, não. É bem claro a palavra de Deus, né, em Filipenses 5,17. Orai sem cessar. Essa é a missão do cristão. Não é só na igreja. Não. O verdadeiro cristão é aquele que ora continuamente. Ele está não precisa você estar de joelho, mas lá entrar no teu quarto, tem essa oração recomendada por Jesus, mas orar sem cessar, isso significa estar continuamente ligada na fonte que é Deus, né? Você está ligado na fonte que é Deus, o que vem?
vem a tua consciência. Desperta a consciência do que da nossa dependência, né? Que a realidade, quando nós estamos ligados no vertical, aí nós vamos enxergar o quê? O horizontal, que é o nosso próximo. Aí, exatamente. Ali os próprios textos de Filipenses mostra isso aí, né? Verdade. O apóstolo Tiago, ele é muito forte, né? Até eu digo que o apóstolo Tiago é bravo, né? Não é, ele bravo. Pela verdade, né? O ouvinte, não adianta ser ouvinte da palavra, né? Mas precisa ser praticante, né? Ele usa ali até a figura do espelho, semelha-se àquele que olha no espelho e vê a sua fisionomia, depois ele sai e já esqueceu como é que ele é, né? E é uma verdade, né? Interessante, porque a gente guarda a fisionomia dos outros, a gente guarda bem, e a da gente não guarda. Se for descrever a fisionomia da gente, não consegue. Olhando no espelho, a gente vê como é que tá tudo mais ou menos e tal, mas na realidade saiu dali. Então ele diz que aquele que é ouvinte da palavra, mas não é praticante, assemelha-se a quem olha no espelho. Lá no Salmo 119, eu não lembro qual verso, vai dizer: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Amém. Louvado seja Deus. Tá bom de cuca. Tá bom mesmo, hein? É bom de memória. E o mesmo Salmo, no 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Exato. E luz para os meus caminhos. Então há necessidade de termos esse contato com a palavra de Deus, não só na igreja, mas todos os dias, em todos os momentos. Encucá-la para não esquecer. Porque o coração, quando fala coração na Bíblia, não é o órgão que bombeia o sangue, não, né, pastor? Não. São as emoções, as motivações, pensamentos, as nossas ações. É o que está lá dentro, né? É um todo. É um todo. E a Bíblia vai dizer também que o coração é enganoso. Por isso que a gente tem que se esvaziar de si mesmo, né? E se encher de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, não é? Sim. O princípio, quando fala do arrependimento, né, na conversão, doutrina do arrependimento, é uma limpeza que a gente tem que fazer, né? Você pode lembrar de todo, seja o pecado que for, a quantidade que for, mas você tem que procurar se despir deles, né? Amém. Confessar e abandonar. Então, tornar-se realmente uma nova criatura, nascido de novo, como diz João, né? Esse é o novo nascimento. Novo nascimento. Nós temos um exemplo magnífico na Bíblia de Davi. Davi era um homem que tinha uma facilidade para pecar, né? Verdade. Mas também tinha uma facilidade para se arrepender e pedir perdão para Deus. A única coisa que ele demorou um pouco foi no pecado, né? Lá com a Betseba. O pecado escondido é um problema na vida do cristão, né? A gente tem que confessar, né, pastor? Confessar, e trouxe várias consequências, até que ele, Salmo 51 descreve ali, até que eu confessei o meu pecado, né? Enquanto, né, o profeta Natan não veio confrontá-lo, ele ficou ali, né? E escondeu de um pecado atrás do outro, porque um pecado chama outro pecado. E não existe pecadinho e pecadão, né? O que vocês acham? Não. Tudo é pecado. Pecado é pecado, né? Para Deus não existe tamanho de pecado, existe pecado, né? É pecado você falar mal de alguém, é pecado você matar alguém, tudo é pecado. Falar mal é o mesmo que matar. Porque lá na lei, a gente até estava lendo, como que é o nome do livro lá, do Pastor Darli, é isso? Pastor Darli. Muito interessante esse livro, viu, Pastor Juventino? Recomendo a leitura, viu? O pastor Dari me passou esse livro, muito importante, viu? É um livreto, uma leitura prazerosa, né, pastor Dari? E ele fala a questão do assassinato, né, pastor? Fala a questão do assassinato, quando a pessoa tem raiva, tem ódio do outro, ele já matou, já cometeu homicídio. Sim. Mesma coisa do adultério, né? A palavra é bem clara. A questão do perdão, parece que 4 temas que ele trata ali naquele livro, né? Isso. E a palavra de Deus é bem clara. Jesus fala que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Né? Então, na lei, se um homem, né, se deitasse com a mulher,
era adultério, aquela coisa toda. Mas na graça, Jesus é mais enfático ainda. Não é só deitar com a mulher. Se eu olhar para uma mulher com intenção impura, cobiçar, né? Olhar e cobiçar e desejar, né? Pronto. Achar a mulher bonita, não tem pecado nenhum. Não. Né? Mas se você desejá-la, sim, aí isso. Pronto, aí já está consumado o adultério. É o que em direito é chamado o espírito da lei, né? O espírito não está escrito, está por detrás daquilo que está escrito. Você tem que entender a profundidade, a distância que vai atingir aquele mandamento ou aquela lei que você está estudando. Saber interpretar. Interpretar ela com profundidade, né? E é o caso que o Darli faz ali, né? Ele vai com profundidade em todos os assuntos que ele trata ali, ele vai... E gostei muito daquele livro dele, viu? Muito mesmo. Até porque, pastor Joventino, os legalistas têm um problema, né? Eles gostam de colocar fardo pesado no ombro do outro. Sim. Mas eles mesmos nem com o dedo. não fazem nada, né? Não toca. Esse é um grande problema, né? Os fariseus. Jesus chamou aquele povo de raça de víboras. Víboras, hipócritas. Raça de víbora, hipócrita, né? Sepulcro calhado. Ali é umas palavras pesadas, né? Para líder religioso é muito pesado. Verdade. Então, para se parecer com Cristo, ter as características de um verdadeiro cristão, é preciso mudança de vida, né, pastor? Mudança de vida. E fazer como Paulo, né? Carregar no corpo as marcas de Cristo, né? Então, somos filhos de Deus, né? Co-herdeiros com Cristo, todos esses privilégios, mas tem que passar um pouco do que ele passou também. Porque ele disse, né, que os seus servos, seus filhos, iam passar, né, pelo mesmo que ele passou, perseguição, calúnia e tantas coisas que hoje os cristãos autênticos estão passando, né, pastor Juventino? Sim, exatamente. Não é fácil ser cristão, né? Em todas as épocas, né? E principalmente hoje, né? Hoje também. Uma perseguição no nosso país psicológica hoje, né? Ideológica, né? Não é fácil ser cristão. Ser o verdadeiro cristão. Só que a palavra dele é enfática também, né? E Jesus disse, vós sois, Mateus 5,3, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Né? Quer dizer, duas coisas importantíssimas. O sal. O sal no saleiro tem algum valor? Nenhum. Nenhum. O sal, para ter o valor, tem que estar inserido. Tem que ser fora do saleiro, né? Para dar sabor aos alimentos, para preservar os alimentos. E a função do sal é super importante. Imagina uma comida sem sal, hein, pastor Juventino? É duro. Não tem sabor nenhum. Não. É bem interessante quando nós refletimos, né, naquilo que nós somos. Você andar pela rua, qualquer lugar, dizer, eu sou o sal da terra. Mas, não, eu sou cristão dentro da minha casa. Isso não é ser cristão. Ou cristão só na igreja. Só na igreja. Isso não é ser cristão. Porque lá no templo todo mundo é santo, não é? Lá dentro. Todo mundo bonitinho, engravatado, aquela coisa toda. Certinho. Mas e lá no meu trabalho, na minha casa? Sim. Porque eu sempre falo pra minha esposa assim, né? Às vezes a gente quer dar um de santo, mas nem tanto assim, né? Convive comigo uma semana aqui, pastor, para ver como é que é o negócio, né? Não é verdade? Pastor, o senhor tem algum texto importante para nós aí, o pastor Dário? Falando das marcas de Jesus, então eu destaquei aqui que as marcas de Jesus, em primeiro lugar aqui que nós encontramos na palavra de Deus, é as marcas do sofrimento. Sim. Conforme 2 Coríntios, né, principalmente capítulo 11, versículo 23 a 28, tem muitas outras coisas, mas aqui já dá uma ideia do sofrimento dele, né? Ele começa no 22, ele diz, são hebreus, porque estava numa polêmica, né? São hebreus também eu. São israelitas também eu.
São da descendência de Abraão, também eu. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, e muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, e uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrício, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, frio e nudez. Então, mais ou menos dá uma ideia do que o apóstolo Paulo sofreu e que ele considera como marcas na sua vida, né? Marcas de Cristo, né? Para não falarmos em prisão e finalmente a sua morte, a sua execução, né? Pelo governo romano, pelo Império Romano, e tudo que ele passou. Para ele, que era o famoso Saulo de Tarso, que tinha praticamente tudo nas mãos pelo lado da vida aqui no mundo, ele deixou tudo por Cristo, né? Verdade. Quando Cristo encontrou com ele não teve nenhuma resistência. Cidadão romano, privilégio de cidadão romano, ele considerou tudo isso como nada, insignificante, como se fosse um esterco, um adubo, alguma coisa insignificante, né? Tudo que qualquer homem da época dele, ou até de hoje, consideraria muito lucro, muita vantagem. Verdade. No entanto, ele abandonou tudo por amor a Cristo. Viver para Cristo. Eis aí, pastor Juventino, um exemplo, né? Abandonar tudo por amor a Cristo. É a famosa renúncia que Jesus exige de nós. Sim, renunciar. Então nós temos que... É uma caminhada, né? Você jamais... É um processo a santificação, né? Sim. Jesus diz, ser santo porque eu sou santo, né? Verdade. Ser santo porque eu sou santo. Olha a responsabilidade que nós temos como cristãos. Precisamos ter essas marcas, hein, pastor? Precisamos, não tem. É necessário. Não há outro jeito, né, de dizer que sou cristão. Como que eu vou dizer que sou cristão se eu não tenho essas marcas? Não. Se não carrego essas marcas como apóstolo Paulo, José do Egito, Daniel... Sim. E tantos outros, né? Tantos outros. Podemos dizer que todos os grandes servos de Deus sofreram, né? Perseguições. Elias chegou a ficar até deprimido, pedir a morte, de desespero. Verdade, né? É mesmo. Por causa dessa situação. Então, todos os servos de Deus passaram, né? E aí a gente fica pensando, sabe, Julinho? A gente fica pensando... Porque muitas igrejas hoje oferecem só vantagem, só coisa maravilhosa, só... Agora é só vitória. Só vitória. Agora é só alegria. Não tem mais sofrimento. Prosperidade. Mas não é assim. Agora a minha vida vai ter sabor de mel. O próprio Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso indica que vai ter sofrimento. Vai ter Seguir sofrimento. Jesus é caminho de cruz, né? Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Para ninguém. Mas é um privilégio. É ou não é? Um privilégio seguir a Jesus? É Sim. um privilégio, é uma bênção muito grande, não tem dúvida. Né? Uhum. Não tem coisa melhor porque de você se sentir espiritualmente satisfeito. Porque a carne, às vezes, ela pode estar até alegre e satisfeita, mas quando o espírito não está satisfeito, e o espírito só vai satisfazer em Deus. É verdade. Não tem outra saída, né? Eu falei um pouco ali da renúncia, o segundo ponto, né? Falei da renúncia, que é o primeiro ponto, o segundo ponto é as marcas da renúncia, né? Eu falei do sofrimento e falei um pouco também da renúncia também, né? As marcas da renúncia.
ele chega a dizer: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Amém. Eu fico pensando esse grau de espiritualidade dele, né? Que é coisa extraordinária, né? A gente aqui nesse mundo acho que nunca vai conseguir alcançar. Mas ele estava no auge, né? O ponto de considerar lucro a morte. E quando ele escreve aos Filipenses, ele não julga que haja alcançado a perfeição, mas prossigo, né? Deixo as coisas para trás, fico e prossigo para o alvo da soberana vocação. Então ele tinha esse pensamento. Dá-nos a impressão, olhando assim na Bíblia sobre o apóstolo Paulo, estudando sobre ele, dá-nos a impressão que ele estava olhando firmemente para Cristo e ele tinha a imagem de Cristo realmente nele, porque ele sentia como se fosse Cristo, né? Ali no sofrimento, também na renúncia, renunciando tudo, deixando tudo. Porque, queiramos ou não, Jesus Cristo também renunciou à glória do Pai lá para vir nesse mundo e se encarnar. E viver como homem nesse mundo, ser castigado, judiado, crucificado, né? E alguém que tivesse um pouquinho de poder já não ia fazer isso, né? Não. Ele com todo o poder na mão, mas ele veio justamente por amor, né? Para salvar os pecadores. Amém. É muito interessante essa pastor relatou o segundo ponto aí, nos leva a refletir. De que maneira nós estamos vivendo o cristianismo, né? De que maneira? Olhando para o apóstolo Paulo e olhando para nossas vidas. Aí eu lembro de algo do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 4, se for da memória, que ele faz um pedido: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos dias. E o que nós percebemos hoje? Um esfriamento. Cadê o jovem na igreja? Sim. Não tem jovem na igreja, né? O que está faltando nisso aí? Por que não tem jovem na igreja? Você podia responder para nós também? Eu acho que, olha, na minha opinião, pastor Dário, hoje as igrejas querem fazer um monte de atrativos para o jovem. Na minha opinião, não é necessário, porque a palavra é suficiente. Sim. A Bíblia é inerrante. Ela é a nossa única regra de fé e prática. E não existe um evangelho para o jovem, outro evangelho para o senhor, Não, o evangelho todo, ele é para todos indistintamente. Então, esse negócio de querer fazer coisas para os jovens, eles podem ter vindo para a igreja por algum momento, mas não vão permanecer, porque é vento de doutrina. Sim. O vento, ele vem e vai. Agora, o que a igreja precisa é ensinar as criancinhas, os adolescentes, desde pequenininhos, a palavra do Senhor. Nós devemos ensinar desde crianças, para que não, quando cresçam, não se desviem. E essa missão é de quem? É dos pais. Dos pais. Não é da igreja, viu? Não é da igreja, não. Os pais têm que ensinar as crianças já em casa. Ensinar os valores da Bíblia. Porque o que eles aprendem na escola hoje? Ideologia de gênero e tantas coisas. Homossexualismo. Ensina tudo para eles na escola. E lá na escola não ensina a Bíblia. Não. Vai ensinar o que? A teoria da evolução, teoria disso, daquilo, mas a Bíblia eles não ensinam. Então, eles estão banindo a Bíblia das escolas, não é, pastor? Já baniram. Então, aonde é que eu tenho que ensinar os valores da palavra de Deus? Em casa. Isso aí, realmente, eu estava pensando aqui, antes de você falar, é justamente disso aí, né? A falha está partindo da origem. Sim. Do criame, do sistema de criar os filhos, sistema de às vezes não levar para a igreja, deixar as crianças em casa. Né? Eu cheguei a falar na segunda igreja uma vez, o pastor Juventino acho que deve lembrar,
que alguns irmãos deixavam as crianças, ficava alguém com as crianças para não trazer as crianças. Falaram, eu prefiro ver as crianças correndo aqui dentro da igreja do que não ficar na igreja. Exatamente. Né? Porque aonde que eles vão aprender? E depois chega na escola, como você diz, do jeito que estão as escolas hoje. E quando chega no grau superior é pior. Pior ainda. Aí o crente lá, o membro da igreja, está sentado lá, o jovem lá, não abre a boca, porque ele não tem conhecimento. Ele cresceu na igreja, mas não foi ensinado pela igreja. Então esse descuido, e também por parte da igreja também tem alguns descuidos de não zelar dos adolescentes que vêm vindo. Exato. Não tem aquele cuidado. Agora acordaram um pouco aqui, estão tomando cuidado, né, com os adolescentes, cuidando deles. Por quê? Dá oportunidade. Adolescente gosta de cantar, gosta de tocar, então vamos pagar uma escola de música para eles, para aprender a tocar os hinos, tocar a música evangélica. Isso é correto. Né? Aí para cantar na igreja, para estar cantando, porque eles crescem ali, dificilmente eles abandonam. Agora, se deixar, eles acabam abandonando, porque eles estão se sentindo inútil na igreja. O adolescente não pode ficar sem fazer nada, e tem que fazer alguma coisa. Senão ele vai fazer coisa errada. Então e tem que aproveitar esse vigor deles, né? A juventude, né? O vigor da mocidade, a própria palavra nos ensina isso, né? Fazer sempre o melhor para Deus, não é verdade? O melhor sempre para Deus, né? E é maravilhoso, quando os adolescentes lá na igreja mesmo cantam agora o grupo lá. Tem umas meninas ali que tem uma voz maravilhosa. Talento mesmo, né? Uma beleza. E usando o dom que tem, né? Então, e usando para Deus, isso que é importante. Não está usando para o mundo, não está usando para eles, está usando para Deus. É algo gratificante. E nós devemos sempre incentivá-los e ensiná-los que não existe outro lugar melhor. Porque tantos cantores também que começou na igreja. Elvis Presley, Whitney Houston, uma cantora mais contemporânea, o nome dela é Katy Perry, filha de um pastor batista, pastor americano. Né? Hoje a menina, ela escandaliza o jeito de vestir, as músicas dela, se entregou totalmente ao mundo e era cantora da igreja. Então, não é só ir apresentar também, né, pastor? Tem que ter espiritualidade. Tem que ter uma coisa que você falou também aí, que nos chama muita atenção também, o cristão não é ficar, compostura. Tem que ter. Né? Vestir de forma decente, né? Que tem certas jovens, até senhoras na igreja, que usam a roupa que dá vergonha de dizer que é crente. Dá vergonha. Será que perante o juiz lá, o juiz vai aceitar? Não vai aceitar. Né? Então, tem que ter o cristão, para ter as marcas de Cristo, né? Eu tenho que andar como Cristo. Eu tenho que pensar como Cristo, eu tenho que amar como Cristo, tenho que viver como Cristo, né? Então, será que Cristo ia usar uma roupa escandalosa? Nunca. Não. Será que ele ia para lugares que muitos crentes vão? Não ia. Também não. Em seus passos, é isso que eu que faria Jesus, né? Em meus passos que faria Jesus. Em meus passos. Então é um livro excelente também. É um livro pequeno, não é muito grande, né, Júnior? Ganhei de presente também do pastor. É um livrinho. Senhor, minha benção. Muito bom, mas muito bom mesmo. Verdade. Sabe? Eles faziam um projeto, né, para desenvolver. Tem inclusive uma cantora, né, que era cantora na igreja e continuou na igreja. Ela tinha uma voz, um soprano maravilhoso. Foi convidada para participar de um grupo de ópera. Música secular mesmo, música secular. Ela não quis, e né? ela consultou em meus passos que faria Jesus. Ele deixaria ou iria? Não, ficou na igreja. E aí foi para uma congregação na vila lá, né? E lá na congregação levantaram o trabalho, faziam o trabalho em vários sentidos, social e espiritual. E ela é cantora, e o pessoal entrava porque ouvia ela cantar lá de fora, vinha, né? Entrava para ouvir ela. Verdade. E daí ouvia a palavra, se convertia. Sim. Então veja bem como é que é, né? E jovem também, né? Jovem, né? Isso, então ela realmente pegou o caminho certo,
caminho, né? Ela foi bem ensinada, Foi. foi educada de acordo com os padrões bíblicos. Eu ouvi um testemunho de uma criança mais ou menos uns 12 anos. O padre era professor e ele levou um presente para o padre, a Bíblia. E me dói. Forte. Forte. Daí ele tinha construído o pai dele era pastor, tinha construído uma igreja e ia inaugurar a inauguração da igreja. Ele falou para o padre, eu quero o senhor lá. O padre pensou, e agora? Esse garoto me convidar. Me arreou de batina. De batina eles vão me tirar para fora, mandar eu tirar a batina. Né? Eles chegam lá, eles mandam tirar a batina e eu vou embora. Precisava falar com o meu superior, que se eu posso ir, mas daí ele foi. O garoto foi encontrá-lo na porta da igreja. Pegou a mão dele. Que bênção. Levou, sentou na frente. Hora do apelo. Padre se curvou. Ah, glória a Deus. E ainda falando mais um pouco de jovem, né? Um dia eu perguntei na igreja, onde estão os jovens da igreja? E tinha uns lá que ficaram meio bravos aquele dia, né? Não gostaram, né? Daí eu falei o seguinte, não, jovem para mim não é casado com 2, 3 filhos. Jovem para mim é jovem mesmo, porque a ideia é diferente, a vontade, os desejos são diferentes. Exato. Outro já é para estar no OPH, na SAF, né, no sistema da igreja presbiteriana, não está ali entre os jovens, a não ser que seja líder. O líder fica porque ele vai orientando outros. Mas os jovens de hoje, por exemplo, eles têm que trazer os adolescentes que estão ali para substituto. Porque amanhã eles vão casar, vão ter filhos e tal, vão para o PH, vão para a SAF, e os jovens são os outros. Então esses são verdadeiros jovens na igreja. Exatamente. Né? Mas as pessoas aí não entendem. Não, é jovem, tem menos de 40 anos, tem de 50 anos. Né? Não, aí já tem família, já é diferente, vai pensar diferente, precisa de coisa diferente. Né? Mas para nós concluir aqui o nosso texto, é interessante aqui o ponto 3, as últimas marcas, né? Então, as marcas da vitória, porque tem ali as marcas do sofrimento, a marca da renúncia e as marcas da vitória, né? Marcas da vitória. Então, tem uma passagem aqui, fora a outra que eu vou citar, mas tem umas aqui de 1 Coríntios 12, 4. Ele diz, fui arrebatado ao paraíso. Foi arrebatado, ele diz foi, porque ele não diz que ele disse conheço, né? Conheço um homem. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. Quer dizer, foi até o terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, coisas que ao homem não é lícito dizer. E a última é o de 2 Timóteo 4:7, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora vai receber a coroa. A coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não somente sem contar a mim, o tal do galardão também, que deve ser excelente. Sim. O galardão também é outra coisa importante, né? Porque até um copo d'água que você der para um dos pequeninos que pertence a Cristo, por amor a Ele, tem galardão. Oh, coisa boa, né? A obra excelente de Deus nas nossas vidas. Por isso que eu amo essa palavra, viu? Nossas ações. Por isso que nós amamos a palavra de Deus. Perfeito não somos ainda, mas estamos, né, nos santificando cada vez mais, o processo da santificação. E agora, a glorificação é só lá mesmo, né? Na eternidade. O pastor Dário falou agora há pouco, né? O apóstolo Paulo. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo. Processo. O alvo. Quem é o alvo? Jesus. Né? Por isso que a gente tem que olhar para ele, né? Não é para os outros, seremos perfeitos quando estiver no ponto final da nossa vida, na presença dele, né? E vai ser bom, hein? Vai ser excelente, né? Excelente. Porque a perfeição 100%,
ela Aqui vai não tem ocorrer, como, né? vai Aqui não- ocorrer no último dia da No nossa último dia da vida. nossa vida, O Senhor vai completar, ou o dia que Cristo vier buscar a igreja. É. Para aí estar apto para um corpo glorificado. Do Glorificado. contrário, Que glorioso esse é, dia há de ser. Como é que é aquele hino lá? Tem um hino para Que glorioso esse dia há de ser. glorioso esse Né? dia. O encontro com Cristo. Vai ser maravilhoso. Extraordinário. Coisa fora do normal, né? É, Além pensando da mente da gente. Mas então, é esse o desejo daquele que tem as marcas de Cristo, né? Nosso desejo é estar com Cristo. Pensando nesse aí, o galardão, da alegria, o desejo, né? Então é uma coisa tão grandiosa que o mundo jamais não pode entender, né? Não pode entender. Aí o cristão carnal não vai entender também. Não vai. Independente do tempo que ele esteja na igreja lá, não vai entender. não vai. Porque tem pessoas que estão, né, há 10, 15, 30, 40, 50 anos na igreja, mas é um menino na fé ainda. Não, É que é interessante. não amadureceu. É muito interessante que o apóstolo Paulo, antes de falar no bom combate, ele disse: estou já sendo oferecido por libação. Libação. Quer dizer, a vida dele estava entregue já. Ele, por isso que ele diz: agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive. Meu Deus, isso é forte. Isso é forte. Isso é Extraordinário, né? Muito obrigado, pastor Dário, pelo Eu carinho agradeço. e por estar sempre disponível. Desculpe né? te enrolar muito, viu? É que eu estudo e às vezes surge alguma coisa. Não, mas tudo tem a hora certa, pastor. Fica tranquilo. O senhor é uma bênção na nossa vida, viu? Amém. Amém. Sempre disponível. O senhor também, pastor. Amém. Eu estou muito feliz hoje aqui de receber a visita de vocês dois. Nós também, Essa né? dupla maravilhosa, hein? Você também é especial para nós. Amém, amém. né? muito Louvado bom. seja Deus. Você é uma pessoa É uma maravilha. especial, que nós aprendemos a amá-lo. Amém, É. pastor. Isso É recíproco. muito recíproco. Reciprocidade. Só contar uma experiência Aham. que eu... Ali na Rua Paraná, em frente à farmácia ali, que era do Moisés, eu ia passando, aí tinha dois senhores sentados, rapaz novo, 40, o mais velho de 48 e outro de 44 anos, sentado ali. Eu passei, pediram um pastel para mim. Eu passando, eu estava sem dinheiro. Coisa de comer eu não nego, né? Dinheiro eu não dou para qualquer um, não. Mas coisa de comer eu estava sem dinheiro. Aí eu voltei e falei, eu tenho que falar alguma coisa para eles. Aí perguntei, quantos anos tem? Eu tenho 48. Aí já falei, eu sou pedreiro, sou carpinteiro, sou isso, sou aquilo, sou aquilo. E você? Eu sou motorista de caminhão. Aí eu falei, olha para mim. Eu estou com quase 81 anos. Vocês deveriam estar oferecendo um pastel para mim, não pedido. Aí eu fui batizar, falei, você entrou numa água, você não foi batizado, você entrou numa água. Porque se você tivesse realmente sido batizado, você não estava nessa vida, não. Não. Falei para ele. Não vi mais, não. Senhor Deus, Nenhum tem dos dois. misericórdia, né? É. Situação, né? Então O que o pecado faz na vida das pessoas, né? nós temos muito o que fazer. Nossa missão é grande porque a ignorância espiritual é muito grande. Até no nosso meio mesmo. No nosso meio, né? Porque o que Jesus em Mateus 28, 20 fala? Qual é a ordem de Jesus ali? Os irmãos lembram? Mateus 28, 20. 20. Não, sem abrir aí, sem abrir. Se abrir, não lembro. Não. Não lembro. Se falar o começo, pode ser que eu lembro, mas o contrário, não lembro. Ide por todo mundo, Ir por todo mundo e pregar o o evangelho. evangelho. A toda Toda criatura. criatura. Né? Aquele que crê, for batizado, Será salvo. Quem não crê salvo. já está Não condenado. crê. Verdade. E não crê, está Mas condenado. nós temos ido. Uma pergunta que eu faço a mim mesmo, né? A igreja de Mogi tem ido? Não. A igreja está esperando as pessoas virem até a igreja. E tanto é que a igreja moderna hoje tem os seus atrativos para atrair. Para atrair. Mas não é genuíno o evangelho que muitas estão pregando. Jesus, lá em Marcos 16 também, 16, 15 também fala a mesma coisa, né? A ordem de Jesus é para ir. Né?
Nós temos que fazer. Eu tenho. Igual esse dia eu fiquei meio parado, porque eu estava fiquei sem dente, né? E banguela aí, fica difícil de falar, né? Verdade. Fiquei quase. Daí eu. Mas agora com esse sorrisão bonito aí, Melhorou. de né? novo. Mas Continua. eu tenho um caderno, tá? A minha pasta, né? Tem um caderno. E eu saí no comércio. E geralmente saía à tarde. Aí eu entro na loja, não conheço. Se tiver cliente, eu não vou falar, né? Deixa eu ver aqui. Sabe o que eu vim fazer aqui? Vim orar com você. Amém. Aí eu oro com aquela pessoa, pego o nome dele, a data de nascimento, o dia do aniversário dele, eu ligo. Amém. Né? Quer dizer, o que é isso aí? É criar um Vínculo com a pessoa, né? amigo, abrir uma porta. Exato. Esse dia eu tinha no escritório lá do Renan, lá tem uns 20 funcionários, eu peguei o nome de todos eles, né? E já 2 fizeram aniversário, eu já liguei. Um não consegui falar, ligar. Aí eu fui lá no escritório, orar com ele, falar com ele, né? Amém. E os outros eu ligo ali, se atende, eu faço, oro com as pessoas. É uma maneira também de você evangelizar, né? Uhum. Você quebra o quê? O gelo, Exato. não é verdade? É. Muito Você bom. quebra o gelo, você entra, você não conhece, nunca vi aquela pessoa. Aí eu me apresento depois, né? E depois eu vim quando dar passadinha, Para cuidar, né? pra cuidar. É isso mesmo. Pastor, Deus abençoe sua Amém. vida, seu ministério. Amém. Pastor Amém. Dário, da mesma forma. Amém. E você que está aí do outro lado, sempre acompanhando o nosso canal e sendo abençoado pela poderosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus transforma vidas, forja o nosso caráter. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal Palavras de Fé. Tchau, tchau.